Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quarta-feira já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês e hoje tem Flamengo. O Mengão vai entrar em campo pela Copa Libertadores da América. O Flamengo vai enfrentar o Alcas às 9h30 da noite e o Mengão terá mudanças na escalação. Nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal e também sobre os novos reforços que estão chegando no Flamengo. Goleiro Rossi, Luiz Araújo já chegaram no Mengão e o Flamengo ainda conta com a contratação do Alan, jogador do Atlético Mineiro, e também o River Plate venceu a partida pela Copa Libertadores da América, se classificou para as oitavas de final e aí complicou um pouco a contratação do De La Cruz. Vamos ver o que vai acontecer e também tem a verdade aí sobre a negociação com o Wendel. Será que o Flamengo pode negociar com o jogador? O Vene Casagrande falando também, tem o Mauro e tem também aqui o João Guilherme falando sobre o nosso Mengão. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, ao canal João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Mengão. Mas antes, faz o seguinte, vamos explodir o dedo do like aí, porque eu preciso da força da torcida do Flamengo, você que torce pro nosso Mengão. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E também, se você não é inscrito, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Então bora pro vídeo de hoje. Na terça-feira, o elenco do Flamengo deu sequência à preparação para o duelo com Alcas pela Libertadores, que acontece quarta-feira no Maracanã. Vale lembrar que o mais querido é o segundo colocado do grupo e já se classifica para a fase de mata-mata em caso de empate com a equipe equatoriana. Vamos recapitular a campanha do Flamengo na Libertadores até agora? São 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota do mais querido na competição. E o nosso camisa 10 está próximo de atingir mais uma marca, a de 150 gols vestindo o manto. Gabi é o atual artilheiro do Mengão do século XXI, com 149 gols, e também o brasileiro com mais gols na história da Libertadores, 31 no total. Ainda na tarde desta terça-feira, o atacante Luiz Araújo desembarcou no aeroporto Santos Dumont. O jogador de 26 anos vai passar por exames médicos e, sendo aprovado, assinará contrato com o Flamengo válido de 1º de julho até dezembro de 2027. Nosso repórter Láslo Dalfovo conversou com o craque ainda no aeroporto. Vamos conferir? Primeiro de tudo, eu quero perguntar o seguinte: como estava a tua ansiedade, o teu coração? Porque eu vejo que nas redes sociais você não parava de postar foto com a camisa do Flamengo. Como está essa ansiedade antes de começar os trabalhos? Estou muito feliz de estar vindo para o Flamengo, o maior do Brasil, o maior do mundo para mim. Desses fanáticos aí, fiquei muito feliz de ter dado tudo certo. Estava muito ansioso, acabei pegando uma camisa ali na Adidas, sempre estava com ela, porque sempre foi um sonho usar essa camisa. E agora eu faço parte da nação, então estou muito feliz e muito motivado com esse desafio. O mais importante é que a gente já vinha monitorando o jogador, o Bruno já tinha entrado em contato no começo do ano para ver se teria a possibilidade dessa contratação. Infelizmente no começo do ano não foi possível por não detalhes, mas por algumas posições do clube nos Estados Unidos. A gente respeitou isso em relação à temporada deles também. E num segundo momento foi possível. E o próprio Jorge Sampaoli, coincidentemente, ele também já gostava desse jogador, já, se não me engano, tentou levar para os lugares que ele passou também, não conseguiu. Era porque o clube nos Estados Unidos não tinha o intuito de vender. Enfim, eu acho que tem um pouco de trabalho, persuasão, a gente conseguiu ajustar isso aí. Todo mundo muito feliz, eu acho que é uma posição que a gente já queria há muito tempo, é um jogador que a gente acredita muito, veloz, com bastante força, e se Deus quiser é o que toda a nação e eu, o Bruno, o presidente Rodolfo Landim, todos nós, estamos torcendo para que dê tudo certo com títulos e numa permanência longa dele aqui. Quarta-feira é dia de Libertadores e a Flá TV transmite a partida em áudio. Veja aqui, lembrando que o Racing 10 pontos, Flamengo 8 pontos e o Blense 5, Alcas 4. Esse é o grupo A. O Flamengo joga no Maracanã com o Alcas e o Racing recebe a Iublense.
A diferença é que Racing e Flamengo estão praticamente classificados, né? O Flamengo tem um saldo de gols 2, a Iublense -3, o Alcas -2. E o Blense ainda tem chance de classificação para a Libertadores, mas é muito difícil, mas pode garantir a vaga na Copa Sul-Americana, que o Alcas ainda tem chance. Então, Iublense e Alcas precisam ganhar os seus jogos. O Flamengo, com um empate, garante a segunda colocação do grupo. Porém, o Flamengo, se vencer e o Racing não vencer a Iublense, olha a diferença aqui no saldo de gols, 3-2. O Flamengo ainda tem possibilidade de ser o primeiro colocado do grupo, que, convenhamos, é uma vantagem, porque decidirá os jogos a partir das oitavas em casa. Ou seja, é um jogo muito importante, Flamengo e Alcas, inclusive que eu estarei transmitindo no Paramount Plus, ao lado do PVC, quarta-feira, 9h30 da noite, com um super pré-jogo a partir de 7 horas. Portanto, essa é a situação do Grupo A, o Flamengo praticamente classificado e ainda lutando para ser o primeiro, a tendência é que seja o segundo. O presidente Rodolfo Landim tem uma amizade muito grande com o Sampaoli e é fã do Sampaoli. Sempre quis ter o Sampaoli dentro do Flamengo. Outro ponto, esta diretoria está se empenhando em trazer os jogadores que o Sampaoli pediu. Muitas vezes com outros técnicos eles pediram, mas jogadores não vieram. Dessa vez está vindo quase todo mundo. Luiz Araújo, o Alan, vão continuar tentando De La Cruz e outros jogadores mais. Então isso demonstra um prestígio do treinador. Outro ponto, esses caras que estão vindo, eles vão entrar no time. Então o time vai começar a mudar um pouco de cara. E outra, existem jogadores que já estão entrando num fim de ciclo no Flamengo e que tem um peso muito grande, né, um nome, uma história, né, uma representatividade. Então tudo isso leva que o Flamengo finalmente, acho que até demorou, passou do tempo, comece a fazer uma reformulação no elenco e o Sampaoli parece que vai ter as armas necessárias para vencer aí essa batalha. O Flamengo, ele sempre foi, mas ele se tornou uma potência financeira. Verdade. O Flamengo é o único clube do continente americano, e aí você inclui times dos Estados Unidos, da MLS, times do México, o único clube do continente americano que tem um faturamento superior a 1 bilhão é o Flamengo. O único clube fora da Europa que está entre os 20 maiores faturamentos do mundo é o Flamengo. E numa moeda muito mais fraca do que o euro, o real. Ou seja, isso dá dimensão do que é e do que virou o Flamengo. A administração do clube, a parte financeira, é impecável, é exemplar. Flamengo saiu de uma falência para ser um bilionário e que cada vez vai faturar mais. Mas o futebol do Flamengo é gerido à moda antiga. Ó, vou perguntar até pro Mauro também, né, que acompanha muito também o futebol argentino. Rossi é goleiro para ser titular? E outra, Luiz Araújo vai chegar hoje no Rio de Janeiro, 9ª contratação mais cara da história do futebol brasileiro e a 7ª maior dentro do Flamengo. O atleta de 27 anos foi comprado por 9 milhões de euros, 48 milhões de reais, tá? É também um jogador para chegar e mudar e ser titular do Flamengo? Foi pedido do Sampaoli, não foi? Foi, né? Foi. É o ponta-direita que eles queriam. Tentaram o Ângelo, não fechou com o Santista, contrataram esse rapaz. O Flamengo já tinha tentado ele antes até do Sampaoli chegar. A tendência é que seja utilizado também bastante. E o Rossi, assim, cara, o cara foi goleiro do Boca, ele pode ser goleiro de qualquer time da América do Sul.
Você é goleiro do Boca Juniors, você joga qualquer time. Quem joga no Boca, joga no Flamengo, joga no Corinthians, joga onde for. Não tem essa. Agora, Mas claro, ele foi bom goleiro no Boca, regular. A torcida adorava ele, né? Por muito tempo, né? Por muito tempo, né, mano? Ele é um goleiro de muita personalidade, é um cara de jogo grande, né? É um cara que não vai tremer, é pegador de pênalti, não é brilhante com os pés, de fato, como o Santos também não é, mas é um goleiro que chega com um certo peso, né? A torcida não queria que ele saísse, depois houve uma animosidade, porque o contrato foi chegando no final. O Riquelme o Riquelme faz o que ele quer, teve essa festa agora, a despedida dele, o Riquelme é dono do negócio lá. Então pouca gente questiona o Riquelme, mas ele toma decisões meio controversas. O Pavon saiu assim, o Boca já perdeu jogadores por conta de uma certa intransigência do Riquelme. Ele fica pé da vida, rompe. Briga com todo mundo, né? Briga e dane-se. Aí o que aconteceu? O Rossi ficou um tempo ali se aproximando do final do contrato. E não renovava. Nesse intervalo de tempo, né, o Flamengo jogou a carta para ele, ó. Lógico, via a gente quer o goleiro. Tá no final de contrato e tal. Pô, mas como é que vai ser? Começa aquela conversa. A gente pode pagar tanto para você. Aqui paga-se muito mais do que na Argentina. Ainda mais do jeito que vai o câmbio lá, câmbio blue, câmbio que for lá, a moeda se desvaloriza a cada segunda. Tanto que os contratos muitas vezes são todos feitos em dólar. Lá você vai comprar um carro em dólar, vai comprar uma casa em dólar. Nada é em peso, porque não tem como. Você vai comprar um carro hoje, cada um preço. Você vai pensar, vou almoçar, na volta do almoço eu vejo. Aí você volta lá na loja, não, já aumentou o preço. Não, como? Não, quando você almoçava, é sério. Mas é mesmo. Sem zoeira, é exatamente assim. Então tudo é dolarizado. Então é complexo a coisa. E claro que os contratos de publicidade, muitas coisas não são em dólar. Então os clubes sofrem bastante com isso. O ingresso é em peso, o cara compra o ingresso na moeda local. Então, criou essa situação. Quando o Flamengo seduziu, digamos, o goleiro, né? E aí ele também não quis mais. Aí o que eu falei com os colegas da imprensa argentina, aí alguns que são bem assim, pró-Riquelme, não, porque o Román ofereceu uma proposta, maior salário do futebol argentino para ele. Eu falei, oferecer maior salário? Eu duvidei, né? Eu falei, peraí, isso aí é a história que estão dizendo para jogar o goleiro contra a torcida, porque ele não vai ficar. O Riquelme meio que comeu bola, porque demorou a renovar. E aí o Flamengo tentou fazer um acordo para liberá-lo logo e pagar uma grana para o Boca. Os dirigentes foram lá até a Argentina, tiveram lá até fazendo... Qual foi a outra negociação? Foi fechar com o Rossi, isso. Na época até se falava muito lá do colombiano do River Plate lá, o Quinteiro, que acabou não vindo. Que é o gordinho lá, o Quinteiro do Verde. Os dirigentes estavam lá na Argentina e foram tentar conversar com o Riquelme. O Riquelme não recebeu, não estava em Buenos Aires. Eu lembro que eles não... O recado que ele mandou pelos seus interlocutores, eu falei assim, olha, eu estou com meus filhos aqui, tudo, não vou. Cara, peraí, então você manda alguém, faz uma videoconferência, né, telefone. Ele não falou com os caras. Aí os caras pegaram a malinha, voltaram para o Brasil, e o Rossi assinou um pré-contrato. E aí o Rossi ficou queimado no Boca, né, porque a torcida fica com o Riquelme, claro. E ele foi emprestado lá para o time do Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita, agora vai chegar. Ele não estava jogando regularmente lá, então deve estar meio fora de forma. Agora foi um negócio de oportunidade. O Flamengo pegou um goleiro do Boca sem pagar multa, pô. Vai pagar o salário, luvas e tal, mas não pagou multa rescisória. Agora, se ele vai fazer sucesso ou não é outra história. Agora é um goleiro maduro, de personalidade, um goleiro... O cara que joga no Boca, joga no Flamengo, joga em qualquer lugar. Você não está contratando um goleiro do All Boys, né? De um time menor, que pode ser até bom, mas de repente chega num clube grande e é diferente. Eu acho que foi uma tentativa interessante. E se estabelece aí uma disputa. O Flamengo foi muito tempo sem goleiro, né? O Flamengo não tinha goleiro. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro, que não tinha goleiro. Muralha, Thiago, lembra? Hugo. Depois o Hugo. Era o Hugo e o Diego Alves. A última aqui, os dois estavam muito mal. O último goleiro que o Flamengo teve foi o Diego Alves. Mas no final já não era mais um goleiro tão confiável assim, né? O Santos no Flamengo não se firmou até hoje. O Matheus ainda é um garoto, quer dizer... É um goleiro experiente, eu acho que foi uma contratação interessante. Mas não acho que ele vai entrar direto, acho que vai treinar, o São Paulo vai observar e em algum momento vai colocar algum jogo, vai depender muito lá do dia a dia. Eu acho que ele está prestigiando bem o garoto, né? Que no domingo até falhou num dos gols do Santos, né? Acho que ele rebateu mal aquela bola. Foi a primeira falha que ele comete aí nesses jogos, em compensação contra o Bragantino, não fosse ele, uns 7 ou 8-0. Agora, a partida que não pode ser esquecida, né? Tem gente querendo jogar para baixo do tapete, né? Você percebeu? Tem gente trabalhando para, não, aquilo foi um acidente. Tem uns coleguinhas aí que já estão tentando colocar para baixo do tapete. Ué, do Santos também foi péssimo. Como se o jogo não tivesse acontecido. Não, mas o Santos foi péssimo, mas do Bragantino foi uma vergonha. Foi. Aquilo foi vergonha.
Tomar de 4-0 e assim, o goleiro fazendo várias defesas. Muita velocidade. Você toma a bola no gol. Peraí, o que é aquilo ali, meu amigo? 10 dias sem treinando e você joga aquilo ali. O Bragantino atropelou mesmo. Aí termina o jogo, o jogador vai dar entrevista. Não, realmente jogamos mal. Isso a gente sabe. Explica por que jogaram assim. A pergunta é essa. Por que jogaram assim? O que aconteceu? Estavam com dor de barriga, passaram mal. O que aconteceu? Aquilo é uma vergonha. Eu acho impressionante como um jogo daquele não tem consequência, cara. Sabe? Assim, consequência nenhuma, assim. Nada. Por que você diz consequência? Não, cara, lá não. Acho que a diretoria tem que entrar em campo. Tem que chegar alguém e falar, o que é isso? O que vocês estão pensando? Que negócio é esse, meu amigo? Que jogo foi esse? Depois de 10 dias. Não pode ficar só em cima do técnico. O presidente tinha que ir lá, o vice-futebol tinha que ir lá. Eles dois. O Dandinho e o Marcos Braz. Aí era pra ter reunião. Que isso? Que negócio é esse? Mostra o vídeo pros caras lá, pega assim, um compacto do jogo, chega no auditório todo mundo e mostra. Olha só o que vocês fizeram. O que é isso aqui? Vocês têm vergonha? Quem tem coragem de falar isso para jogador de futebol? Deveria ter. Deveriam ter coragem. Mas não tem. Não tem, não só no Flamengo, não. Geralmente os dirigentes gostam de ser amigo do jogador e passar a mão na cabeça do jogador. Agora a relação tem que ser profissional, cara. Salários altíssimos. Está vestindo uma camisa de um time importante, campeão da Libertadores. Os caras andam de voo fretado, CT de primeira linha, se alimentam bem, ganham bem, recebem em dia. O Flamengo não atrasa salário há mais de uma década. O que é que falta? Agradeço a mim, viu, Flamengo, essa parte aí. O que falta? Irmão, agradeço a mim essa parte aí, Mauro. Falando sério, eu sou responsável por isso. Não, e os caras não querem Já treinar. que você tem essa capacidade de organizar financeiramente o clube, O Corinthians deveria organizar o Corinthians. Eu sabia que eu ia. É, lógico. Não, lá nem aí não, aí essa matemática. Lá nem você tá da jeito. Não, aí não tem como. A primeira são os números aqui do Everton Cebolinha, galera, que pra mim tá crescendo de produção, claro, ainda tem muito a entregar, mas para mim tá crescendo. E o Everton Cebolinha, entre todos os jogadores do Flamengo no Campeonato Brasileiro, desde a sua estreia pelo clube, ou seja, 32 jogos, ele é o primeiro em assistências, são 8, o primeiro em grandes chances criadas, são 10, primeiro em passes decisivos, 52, primeiro em chutes realizados, 47, primeiro em dribles certos, 77, segundo em participações em gols, 12 participações. Os números mostram, galera, eles estão aí para não mentir. Não vão me deixar mentir. O Everton Cebolinha está crescendo. Agora, galera, é o seguinte, uma informação aqui sobre a Conmebol. A Conmebol multou o Flamengo em $5 mil, 24 mil reais por uso de bombas e sinalizadores nas arquibancadas do Maracanã no jogo contra o Racing, no dia 8 de junho. Esse tipo de punição ao rubro-negro é recorrente nos últimos anos. Em 2022, por exemplo, contra o Corinthians, o clube foi multado na ida e na volta das quartas de final pelo mesmo motivo. O prejuízo total foi de mais de 200 mil reais. Pô, galera, vocês sabem que não pode, eu sei que o sinalizador é bacana, é bonito, legal, mas não pode estar prejudicando o Flamengo. Você que está assistindo aí, que gosta de comparecer ao Maracanã e gosta de levar esse sinalizador, não leva. Está fazendo o Flamengo perder dinheiro, toma cuidado. E sobre o jogo dessa quarta-feira, o Flamengo não terá novamente Matheus França à disposição do técnico Jorge Sampaoli. É o quarto jogo seguido que o Matheus França será desfalque. Ele já perdeu as últimas 3 partidas contra o Grêmio, antes mesmo da data FIFA. O último jogo do Matheus França foi no dia 8 de junho contra o Racing, pela Libertadores, que eu acabei de mencionar aqui. De lá para cá, Matheus França passou por um processo de recuperação, ele teve uma lesão no pubis, está recuperado e agora está fazendo um trabalho de transição. Tentou correr contra o tempo para ficar à disposição contra o Alcas, mas não está, e vai tentar ficar à disposição contra o Fortaleza no próximo sábado. Ainda não é certo, ele pode ser desfalque novamente. Vene, ele tem proposta e por isso não está jogando. Olha, eu não tenho essa informação. Seria leviano da minha parte se eu falasse para vocês que eu tenho essa informação, que pode ser, não quero, como que eu posso dizer, alimentar esse tipo de informação. Se alguém tem a informação, aí é o problema da pessoa. Eu não tenho. A informação que eu tenho é essa, que ele está fazendo um trabalho de transição. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente está me questionando e me afirmando, inclusive, eu aposto, Vene, que o Matheus França está vendido e por isso ele não está jogando. Bom, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que ele está fazendo um trabalho de transição e por isso não jogará contra o Alcas. Não tem Matheus França, beleza?
mas tem Luiz Araújo no Rio de Janeiro. Pois é, o novo atacante do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Ontem foi o goleiro Rossi, hoje o atacante Luiz Araújo, que será o camisa 22 do Flamengo. Esse número era utilizado por Rodinei e agora passa a ser do atacante. E ele falou ao chegar no aeroporto. Pois é, isso não é muito comum não. O Flamengo não é de liberar a entrevista não, mas liberou. E olha o que o novo atacante do Flamengo falou aí. Pois é, chegou falando bonito, gostei, chegou com firmeza, chegou com personalidade, inclusive chega com respaldo da diretoria, sobretudo do técnico Jorge Sampaoli, que foi quem pediu a contratação dele. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, estava lá no aeroporto e ele falou aos jornalistas presentes o seguinte sobre Luiz Araújo. A gente já vinha monitorando o jogador, infelizmente no começo do ano não foi possível, por algumas posições do clube nos Estados Unidos. A gente respeitou isso e no segundo momento foi possível. O próprio Sampaoli já gostava desse jogador, tentou levar para os lugares onde passou e não conseguiu, porque o clube dos Estados Unidos não tinha o intuito de vender. É uma posição que a gente queria há muito tempo. É um jogador em quem a gente acredita muito. Veloz, com bastante força, torcendo para que dê tudo certo com títulos e uma permanência longa dele aqui. Bom, Braz, bacana, legal esse discurso aí, mas a gente sabe que no começo do ano vocês tentaram o Ângelo. Isso aí é notório, o próprio Ângelo publicou isso. O Ângelo hoje jogador do Santos, publicou nas redes sociais, falou recentemente sobre a proposta do Flamengo. Então não me venha com essa, Marcos Braz, que o Luiz Araújo estava na mira do Flamengo desde o começo do ano. Poderia até estar como plano B, plano C ao Ângelo, mas o jogador que vocês tentaram foi o Ângelo. Inclusive antes da chegada do Sampaoli. Com a chegada do Sampaoli, o nome, o alvo, se tornou Luiz Araújo. Bacana, legal, bom jogador. O Flamengo investiu 9 milhões de euros para contratá-lo, ele é o novo reforço e vida que segue. Agora não me venha com essa que ele estava na mira e que vocês tentaram no começo do ano, porque a gente sabe que vocês tentaram o Ângelo e vocês não iam tentar dois jogadores na mesma posição. Sobre o Alan, galera, o Spindle falou o seguinte: é uma negociação como qualquer outra. Esses detalhes tomam tempo, podem ser resolvidos e podem não ser. Esperamos que ocorra tudo bem, com um bom acordo para todas as partes. A negociação está em andamento, o tempo vai dizer se vai ter um bom desfecho. Bom, o Spindle teve esse discurso porque o negócio ainda não está assinado pelo Atlético Mineiro. Inclusive, Sampaoli já conversa com o jogador sobre posicionamento. Não só o Sampaoli, o coordenador do Sampaoli no Flamengo, Gabriel Andreatta, também fala diariamente com o volante Alan. E o Gabriel queria até que o Alan viajasse já ao Rio de Janeiro. O Alan falou, pô, não posso. Os empresários falaram, não dá, porque se fizer isso, aí o Atlético Mineiro desiste de vez de vender, uma negociação extremamente difícil. E de fato, já existe aí essa conversa entre a comissão técnica do Flamengo e o volante Alan, que será jogador do Flamengo em breve. Já falei para vocês aqui, detalhes, 8 milhões de euros que o Flamengo vai pagar ao Atlético Mineiro, em 3 parcelas, sendo uma de 4 milhões de euros à vista, e o restante dividido em 2 parcelas, que uma 6 meses após a assinatura e 12 meses após a assinatura. Ou seja, o Flamengo vai acabar de pagar o Alan ao Atlético Mineiro em um ano. Em um ano o Flamengo vai dar 3 parcelas, uma à vista e as outras 2 parcelas. Além disso, o Flamengo tem mais 1 milhão de euros a gastar aí se ele bater metas. Quais são as metas? Conquistar títulos. Só que esse 1 milhão de euros não vai para o Atlético Mineiro, vai para os empresários do jogador, que tem 10% de uma futura venda do atleta. E aí, cada vez que o Alan ganhar um título, seja brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o Flamengo vai e compra uma parte desses 10%.
333 mil por 3,3%. E assim vai. Tá? Então ficou acordado dessa maneira. Então o jogador será jogador do Flamengo em breve. Contrato até dezembro de 2027. Só que o Spindle não pode falar isso, obviamente, porque senão o negócio sobe no telhado. E sobre o Wendel, galera, eu apurei uma informação junto à diretoria do Flamengo. Nesse momento, o Flamengo não tem o intuito, não tem a vontade de tentar a contratação do volante ou meia, o Wendel, junto ao Zenit. O jogador que o Flamengo tentou na temporada passada, no meio do ano passado, vocês vão se recordar, nós falávamos sobre isso aqui com uma certa frequência. Nós fomos também a falar pela primeira vez da renovação de contrato dele com o Zenit. E foi aí que o Flamengo viu a esperança acabar da contratação. Agora o jogador até quer voltar para o futebol brasileiro, quer vestir a camisa do Flamengo, ele é torcedor do Flamengo, mas o Flamengo nesse momento não tem o interesse em tentar a contratação dele. Nesse momento, dia 27 de junho, 7 horas da noite. Tá? Amanhã, vai que o Zenit acena aí de maneira positiva querendo emprestar o jogador, o que é muito pouco provável, tá, de acontecer. Mas eu li hoje na imprensa paulista que o Corinthians está interessado nele. Não sei se procede, não tenho essa informação, só estou passando a informação que eu li hoje na imprensa paulista. Mas nesse momento, o Flamengo não tem o intuito de tentar essa contratação. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então tá aí, o Mengão está no mercado da bola trazendo novos reforços. E o Flamengo entra em campo hoje às 9h30 da noite, partida que vai definir os classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Eu gostaria que você participasse do nosso canal, indo nos comentários e escrevesse o seu palpite. Para você, vai rapidinho e arrisque o placar. Quem vence essa partida, o Mengão precisa somente do empate, já estará nas oitavas de final da Libertadores da América. Arrisque o seu palpite aí nos comentários, tá certo? E vamos ver como vai ser a estreia do Luiz Araújo, também do goleiro Rossi, que promete muito. Vamos ver o que vai acontecer. Então, nação, muito bom dia, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.